Olá, Shalom, graça e paz. Pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho. Se você clicou nesse vídeo, por favor, fica comigo até o final, porque eu tenho um recado muito importante, uma palavra muito importante para a sua vida e também para que você possa compartilhar com todos os seus contatos. Eu tenho certeza que o conteúdo desse vídeo é muito, mas muito relevante. Então eu quero compartilhar com você essa palavra. Muitas pessoas que eu conheço e que você conhece, e até mesmo nós mesmos, muitas vezes nos sentimos tristes e vazios. Não nos sentimos completamente realizados, porque provavelmente ainda não estamos vivendo o centro da vontade de Deus, ainda não estamos vivendo a nossa identidade real em Deus, ainda não encontramos a nossa identidade no reino de Deus. Sabe, queridos, o que é interessante? É que existe uma versão original da Ana Lúcia. Existe uma versão original sua que está em Deus desde antes da fundação do mundo. E é por isso que nós nos convertemos, querido, porque conversão significa voltar à versão, voltar a sermos aquilo que nós éramos no coração de Deus desde antes da fundação do mundo, porque Efésios vai dizer exatamente isso, que ele nos escolheu, ele nos elegeu nele mesmo antes da fundação do mundo e nos predestinou, ou seja, nós nascemos com um destino pré-determinado desde antes da fundação do mundo, para sermos aquilo que Deus deseja que nós sejamos, para sermos seus filhos, para sermos os seus representantes, para sermos os seus herdeiros, para continuarmos com a sua obra. Por isso que Jesus dizia: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então existe uma versão original de quem você é. Eu peço que você repita agora para você mesmo. Existe em Deus uma identidade original de quem eu sou, uma identidade, uma versão real de quem eu sou. Olha o que Deus disse a Jeremias. Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre da tua mãe te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Em Gálatas, Paulo vai dizer a mesma coisa, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei nem carne e nem sangue. Então os dois entenderam que foram chamados desde antes da fundação do mundo. Salmo 139:16 diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Você já parou para pensar nisso, meu querido e minha querida, que Deus projetou a sua vida? O Pai projetou você e Ele tem um propósito com você. E quando você encontra com Ele, ou quando Ele te encontra, você se encontra e você encontra o seu propósito. Aliás, essa é a pergunta de toda a filosofia. Quem sou eu, de onde eu vim e para onde eu vou? E eu quero mostrar para você agora, em Romanos 8, capítulo 30, uma espécie de um círculo teológico, de um círculo que envolve a nossa vida. E a gente vai entender exatamente o propósito de Deus para com as nossas vidas. Romanos 8,30 diz assim: e aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Romanos 8,30. Olha, queridos, veja bem que ele fala que a primeira coisa que ele fez, ele predestinou. Ou seja, fala de um destino pré-determinado, como já falamos, desde antes da fundação do mundo. Então, antes, querido, da tua salvação, antes de você ser salvo, você já tinha um destino predestinado e um chamado. Olha o que diz o texto: ele nos predestinou. Em segundo lugar, a estes também chamou. Então fala de um chamado, tem tudo a ver com a identidade
tem tudo a ver com o motivo pelo qual a gente existe, o motivo pelo qual a gente foi gerado, a gente foi criado. E em terceiro lugar diz assim, e a estes também justificou. Justificar fala de salvação. Então, querido, você percebe que o teu destino vem antes da tua salvação. O teu destino, o teu chamado vem antes da salvação. Então, aquilo que a gente acredita que Deus ele nos salva e nos leva para o céu, queridos, isso não é verdade. Nós fomos chamados para um propósito e para isso ele nos salvou. É simples assim. Então, primeiro vem o teu destino. E eu preciso te falar, querido, mais uma vez, o céu não é o teu destino, o céu é a tua origem, o destino é você ser aquilo que você foi chamado para ser, o teu destino é fazer aquilo que você foi criado para fazer, é você ter tudo aquilo que você foi chamado para ter, você poder todas as coisas que Deus disse que você poderia. Então, primeiro vem o teu destino pré-determinado. Depois vem o teu chamado, ou seja, o teu destino era esse chamado. E finalmente vem a salvação. Nós somos salvos para recebermos um chamado em Deus. Então você já tem um chamado em Deus e por isso é que você foi salvo. Deus não tem um propósito com a sua vida porque você nasceu. Você nasceu porque Deus tem um propósito com a sua vida. Deus não tem um propósito com a sua vida porque você foi salvo. Você foi salvo porque Deus tem um propósito com a sua vida. Então a salvação visa me levar de volta, te levar de volta ao cumprimento do teu destino, do teu propósito. Então, queridos, por favor, que Deus nos ajude a cumprirmos o nosso destino. Uau, isso é forte. E o Espírito Santo de Deus está trabalhando em mim e está trabalhando em você para nos levar de volta ao propósito original em Deus. E isso você só vai descobrir a partir de um relacionamento íntimo, sincero, sério com o Senhor. O nível da tua aliança com Deus vai determinar o cumprimento do teu propósito. Mas saiba disso. Primeiro vem o destino pré-determinado em Deus, que é o teu propósito. Depois vem ele te chamando para esse destino pré-determinado. E então vem a salvação. Que em nome de Jesus o propósito de Deus se cumpra em mim e se cumpra em você. E eu oro por isso, Pai, em nome de Jesus. Cumpra em mim a tua vontade, cumpra em mim o teu querer e cumpra na vida do meu irmão e da minha irmã que me ouve o propósito pré-estabelecido pelo Senhor desde antes da fundação do mundo. Que tudo se cumpra, Pai. Em nome de Jesus, nos leva, Senhor, ao cumprimento do nosso destino, que foi o motivo pelo qual a gente nasceu e foi o motivo pelo qual a gente foi salvo. Que nada venha impedir isso, Senhor, e que nem mesmo nós mesmos venhamos impedir isso. Por isso nos rendemos a Ti e te pedimos, leva-nos a um relacionamento ainda mais íntimo e mais profundo contigo. Para a honra e glória do Teu nome, nós te pedimos isso. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Eu tenho certeza que esse conteúdo foi muito relevante para você e que é muito relevante para todo mundo. Então compartilha com todo mundo, querido. Em nome de Jesus, todo mundo precisa saber disso. Deixa Deus te usar, seja canal de Deus, seja bênção de Deus. Esse é o propósito de Deus para com a sua vida. Ei, se ainda não é inscrito nesse canal, o que você está esperando? Se inscreve aqui, clica nesse sininho e recebe todas as notificações em nome de Jesus. Nos siga em todas as plataformas. Ana Lúcia Petri com Y, amém? O Instituto Único Caminho nasceu com o propósito de ensinar, de formar os discípulos do Senhor Jesus. É uma escola de discípulos, é uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo que visa levar cada um ao cumprimento do seu propósito, do seu destino. Estamos aqui para isso, queremos te ajudar nisso. Então curta, comenta, compartilha, peça sua oração, nós estamos à sua disposição. Vou ficando por aqui.
dizendo que eu amo você, amo a sua vida. Em nome de Jesus, um beijo no seu coração. Até o nosso próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.